Salve, gente! Espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Trampo. Eu sou André do Amaral. Eu sou a Evelyn, estudante de Tecnologia e Trainee. E hoje a gente vai falar com vocês um pouco sobre as juventudes. As muitas juventudes. Bom, para começar, eu queria apresentar um dado muito importante, que é como a taxa de desemprego no jovem ela é 2 vezes maior do que a dos jovens adultos, o adulto. Ela é 14,2% em 2024. E sem falar que cerca de 27% dos jovens entre 15 a 29 anos, sim, gente, 29 anos a gente também considera como jovens, estão dentro dessa parcela, tá bom? Tá tudo bem. Eles estão fora da escola. Então, esse é um ponto muito importante. E, além de fora da escola, eles também estão fora do mercado de trabalho. Eu vou falar mais uns dados aqui antes de apresentar as duas pessoas convidadas, porque são duas pessoas que trabalham, Evelyn, diretamente com esses desafios, na ponta ali, né, pensando caminhos possíveis para lidar com esses desafios. Então, segundo o censo 2022, nós somos aí, os jovens do Brasil, são quase 50 milhões. Então, é um dado bem expressivo. Representam aproximadamente 24% da população total do país. Então, é muita coisa. E aí, essas duas pessoas aqui que estão na nossa frente, que são as pessoas convidadas... Posso? Tô liberada. Vai lá, começa os trabalhos. Bom, para ajudar a gente a entender sobre esses desafios, sobre essas porcentagens, o que acontece, as oportunidades também, de onde vem, temos Larissa da Silva Fontana. A Larissa atua como pesquisadora, como ativista e gestora de projetos sociais para juventudes. Larissa, seja muito, muito, muito bem-vinda. E conta pra gente um pouco da sua história, da trajetória e do seu trabalho hoje em dia. Oi, gente. Obrigada por estar me recebendo aqui nesse podcast tão incrível, né? Com episódios tão importantes para as discussões que a gente está tentando fazer com as juventudes. Eu sou a Larissa, eu sou paranaense, tenho 27 anos. Atualmente eu estou terminando um doutorado em Linguística na Unicamp, então trabalho com pesquisa. Desde 2021 eu atuo, né, no setor social, em organizações da sociedade civil que trabalham com juventude. E hoje eu tenho 2 empregos, como uma boa jovem que sou, né? Com ponto renda. 3 é o pai do Cris. 3 empregos é o pai do Cris. Eu atuo como secretária executiva no Movimento, que é uma organização do terceiro setor que trabalha produzindo pesquisa sobre juventude para mobilizar a sociedade e agentes estratégicos, né, para fazer avançar as pautas da juventude no país. E também trabalho no Centro de Estudos em Memória da Juventude, que é uma outra organização que vai trabalhar com formação, com memória, né, com arquivos sobre as lutas dos movimentos juvenis no Brasil e também com pesquisa. Além disso, eu sou conselheira municipal de juventude lá em Campinas, que é onde eu resido hoje, e também conselheira nacional de juventude no Conjuve. Acho que a pauta de juventude sempre esteve presente na minha vida, porque eu entrei no movimento muito cedo, né? Com 17 anos já estava me organizando politicamente, e eu sempre tive muita percepção assim de quanto a educação tinha mudado a minha vida, o quanto não só qualquer educação, né? Mas uma educação que foi acompanhada de um ativismo político, e isso fez toda a diferença. Eu não estaria aqui se minha formação acadêmica não tivesse acompanhado, né, esse ativismo político. E aí, mais recentemente, eu percebi que eu podia trabalhar com isso também e trabalhar com propósito, né, que é tentar impulsionar outros jovens para conseguir as oportunidades que eu tive, porque eu sei que minha trajetória é muito ponto fora da curva, sabe? Então, isso me motivou a estudar juventude, a trabalhar com juventude, a militar em movimentos juvenis, por enquanto, até os 32 eu posso, tá? Então, tenho 5 anos ainda. Eu posso. E é um pouco isso, assim, a trajetória. Muito, Massa. muito bom. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Seja bem-vinda, Lari. Falando sobre outro ponto muito fora da curva, a gente tem outro convidado também que é muito fora da curva. Ah, sim. Eu tô muito feliz mesmo da presença dele aqui. A gente já se encontrou em outros contextos aqui, mas eu vou apresentá-lo formalmente aqui. Eu vou até pegar a colinha. Jonathan Salles é formado em Gestão Empresarial e Gestão de Negócios e Inovação pela FATEC, com MBA pela USP e especialização técnica em Administração e Gestão de Projetos pela ETEC. Possui experiência no engajamento de juventudes periféricas em formações e trabalho coletivo, além de atuar como líder do Núcleo Jovem no programa Juventudes Potentes GOIM, em São Paulo.
Seja muito bem-vindo, John. Posso chamar de John? Pode. Que eu acho que vai sair John toda vez que eu te olhar. Toda vez que eu ouço assim, alguém vai trazer minha bio, falar sobre mim, assim, eu fico... Às vezes eu esqueço, né, que tem toda essa Tem carga, muito. né, cara? Não se esqueça. Já fizemos muita coisa. Se lembre Exato. de tudo isso. E na minha apresentação eu costumo ser o Jonathan, de 25 anos, lá do Jardim Capela. Eu costumo ser... Faz parte também. E é bonito que os dois convivam aí na sua trajetória. Muito. Muito bom. Então, para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, né? Acho que contar um pouco da minha história, trazer um pouco da trajetória que eu tive aí, minha relação com juventudes, né? Como vocês trouxeram muito bem, juventudes é algo muito plural, então pluralidade em todos os sentidos, né? Em sentido de opiniões, em diversidade em suas diversas facetas, né? E para mim trabalhar com isso é o que me motiva, justamente porque eu venho de uma realidade muito parecida, né? Com a desses jovens que estão muitas vezes fora do mercado de trabalho, fora do mundo dos estudos, né? Então, como eu falei, eu como um bom morador lá do Jardim Capela, não tive o acesso ao melhor das educações, né? Coisa do tipo. E foi justamente por conta dessa dor que eu tive, eu comecei a me movimentar e construir coisas que me levaram a estar aqui como analista de projetos lá do Juventudes Potentes e liderar um grupo que é extremamente potente, que é o Núcleo Jovem também. Que massa. Muito bom. A gente fica quase sem palavra aqui agora, escutando. O episódio, ele tem um título, assim, né? Que é Qual o Corre das Juventudes? E vocês, além de jovens, que a Larissa falou que esticou aí, que até os 32 ela vai estar indo, vai estar tendo, hein? Vamos. Segura isso aí. Ó, depende do movimento social que você faz, tá? O que eu faço pode até 32. Tá, lidem com isso. Mas eu queria que vocês trouxessem... Porque, além de jovens e dessa experiência, vocês escolheram atuar com isso. Dentro desse corre de vocês, qual memória que vocês têm, talvez, para mobilizar? Ou qual momento que vocês falaram, opa, eu saquei que tem um corre aqui, eu vou querer possibilitar isso para outros jovens, né? Eu tô passando... O John falou de uma dor, né? Você trouxe essa palavra, fazer de uma dor um aprendizado. Que momento que vocês sacaram que, opa, eu acho que eu vou... Dentro do meu corre, eu vou também possibilitar isso para outras pessoas. Vocês se lembram disso? Tem um momento específico? Teve um acontecimento? Você quer começar? Pode falar. Acho que do meu lado, eu acho que foi uma construção, de fato, né? Então, tudo começou ali com o período do ensino médio. Então, eu não tinha várias das aulas que eu deveria ter tido, eu não tive, porque não tinha professor, né? O Jardim Capela é um bairro no extremo da Zona Sul, então é um bairro mais afastado. E usualmente essas escolas de bairro acabam não tendo alguns professores para algumas matérias. Né? Então eu me recordo que tinham várias aulas vagas. E eu me lembro que quando chegou num período ali que eu falei assim, putz, eu vou precisar entrar na faculdade um dia, preciso procurar um trabalho um pouco melhor um dia e tudo mais. Eu me deparei com a realidade de que eu não estava preparado de fato só com aquilo que eu tinha na escola regularmente e que eu precisaria buscar algo a mais. Então eu comecei a estudar por fora, sozinho, em biblioteca, através do computador. Eu era uma das poucas pessoas que tinha acesso à internet. Então o que eu comecei a fazer na realidade foi de trazer o que eu estava aprendendo para dentro da escola com grupos ali de jovens que queriam também estudar. Então que tinham um propósito de fazer o Enem, que era o que a gente conhecia, então FUVEST, etc. Não eram coisas que nem passavam pela nossa cabeça. Então, eu queria me preparar para o Enem. E foi aí que eu comecei esse movimento de juntar outros jovens em prol de alguma coisa para se desenvolver, para trabalhar em algo que vai nos levar para algum lugar, né? Então, a partir daí, todos os acessos que eu tive... porque você imagina que eu, enquanto mais um jovem da comunidade que não teve a educação de qualidade como deveria ter sido, quando eu comecei a conhecer as coisas como a ITEC, como a FATEC, que são gratuitas e que estão no território também, foi aí que eu comecei a levar isso para outros jovens. E esse movimento pode parecer uma coisa muito pequena no começo, mas ele vai mudando a vida das pessoas, né? Então ele vai transformando, porque hoje eu chamo a Evelyn para fazer lá a ITEC comigo, para ela conhecer o que é o ensino técnico, o que é um vestibular. Então levo ela para conhecer isso, e quando ela
vai lá, faz a prova, passa, consegue um trabalho bem legal dali 1 ano. Então, isso muda a vida de uma família inteira. Então, isso muda a perspectiva e trajetórias de vidas. E por isso que eu fiz esse trabalho ao longo da minha vida em vários projetos, né? Então, isso começou no ensino médio, na ETEC foi a mesma coisa, na faculdade foi a mesma coisa. E eu continuo levando esse mesmo tipo de informação e de conhecimento para outros jovens conforme eu vou tendo acesso. Então, nunca sou eu sozinho. Eu preciso vencer porque eu tenho que levar um monte de gente comigo, da mesma comunidade que vem de onde eu venho. Gente que quer continuar morando lá, mas ter uma condição de vida melhor. Gente que quer sair de lá. Então, o meu intuito é, de fato, transformar. Então, começou aí, e aí ouvindo as histórias dos jovens, das pessoas que eu ia conhecendo. Então, teve jovem que disse uma vez, antes da gente... De fato, eu tinha um projeto que a gente conseguia custear as inscrições dos vestibulares, né? Com a ajuda de professores dessas faculdades. E aí a gente ouvia muitas histórias, porque uma das perguntas que o jovem tinha que responder para fazer uma espécie de processo seletivo era qual que era o sonho dele. E os sonhos desses jovens eram sempre sonhos muito simples. Então, eram coisas do tipo... Meu sonho é levar minha mãe no cinema. Meu sonho e coisas muito simples mesmo. E que, através da educação, eles conseguiriam alcançar esses objetivos deles. Então, para mim, ter lido esses depoimentos e depois os depoimentos dos jovens que se formaram e ter assistido isso é o que me motiva e que me leva a desempenhar um papel que eu continuo desempenhando hoje no Juventudes Potentes. Que massa. Sabe o que eu imaginei? Aula vaga, todo mundo uhul! E o John, peraí. A gente não gostei. Peraí, aula vaga Não assim, é não está nos favorecendo. A gente vai precisar disso. Chega aqui que eu vou conversar com vocês. Vamos montar o grupo de estudo. Aula vaga não é tá legal. Não é legal. A gente vai precisar desse conhecimento. Muito bom. E, Lari, assim, você falou no começo uma frase muito importante, que é ser uma jovem fora da curva. E eu acho que dentro de tudo isso, quais, assim, a gente pode contar que é um desafio ser um jovem fora da curva? Porque não tá fácil. O que aconteceu ali na sua trajetória que foi um desafio? Então, a geração dos meus pais acreditava muito que a geração seguinte seria mais bem-sucedida se estudasse, né? Então, meus pais, eles nem terminaram o ensino fundamental, né? Eles queriam muito que eu estudasse, tivesse uma trajetória diferente, e isso entrou na minha cabeça muito cedo, né? Só que era um dilema, assim, porque por mais que eles quisessem que eu estudasse muito, eles não tinham condição para me colocar a vida inteira numa escola privada, fazer um cursinho, etc, né? E aí eu tenho a percepção, assim, eu tenho a lembrança de começar a ter uma percepção de que eu tinha uma trajetória diferente dos meus colegas, né? E de que se eu quisesse ter uma trajetória diferente dos meus pais, eu teria que correr atrás desse sonho que era estudar, né? Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalho desde os 12 anos, né? Depois... Quando começou a chegar perto do vestibular, né? As escolas mais avantajadas da cidade começavam a fazer aquela mobilização, né? De Enem, vestibular. E eu nunca tinha nem pensado nisso, assim, até o 2º ano do ensino médio. É como se eu tivesse sentido que eu fui só levando a vida, assim. Que eu era aluna que comemorava a aula vaga. Eu era aluna que comemorava. Apesar de ter sido Você tem o tempo para a palavra de John? Ele está montando um grupo de estudos. Monte um grupo de estudos, você também. Eu comemorava a aula vaga. Mas... E aí, quando chegou o 3º ano do ensino médio, eu tive que trabalhar. Eu já trabalhava, eu fazia unha com a minha mãe, a gente era manicure. Eu consegui uma bolsa numa escola privada, né? Uma bolsa dessas de apoio socioeconômico. E eu fazia todo o trajeto para essa escola, que era no centro da cidade. Eu morava em bairros um pouco mais afastados, a pé. E aí eu fui começando a perceber ali no terceiro ano, quando eu estava estudando num colégio totalmente de rico, né? Aquela diferença, assim, de trajetória. O quanto o pessoal da minha turma tava tranquilo se ia passar ou não no vestibular. E, ao mesmo tempo, estudava, fazia cursinho, viajava pra tudo quanto é lado. E meu primeiro desafio maior, assim, foi quando a minha turma toda tava se mobilizando pra fazer uma coisa que eu nem sabia que existia, que era vestibular de inverno, né? Então, chegou metade do ano... Aí você falou assim, oi? Chegou metade do Tem ano... estações do vestibular? A turma começou a orçar van, hotel, pra ir pra cidade fazer os vestibulares, né? No Paraná, a gente tem muito
muitas universidades estaduais, então todo mundo queria ir lá fazer o UEM, o EL, e eu, tipo assim, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha ouvido falar disso. Meu pai estava desempregado na época, minha mãe trabalhava, eu falei assim, como é que eu vou fazer esse vestibular de inverno? E aí, trabalhei, fiz uns bicos, consegui juntar o dinheiro, fui fazer o vestibular de inverno, passei, fui a única da turma que passou. Olha Nossa, o jogo virou muito. Foi. Que horas ela volta? Eu peguei essa referência. Porque se você assistir o filme, aí você vai entender que em algum momento do filme tem uma referência aí parecida. E aí, depois disso, eu entrei na universidade. E pra mim, ter entrado na universidade, entrei pelo SISU, uma das políticas de democratização do acesso ao ensino superior, né? Que muda vidas, assim, eu escrevi o Enem, entrei, né, na universidade, no curso de letras. E aí, minha vida mudou completamente, gente. Parece que eu virei uma pessoa, a percepção, assim, de eu sou uma pessoa no mundo com agência, o que eu faço pode mudar a vida das pessoas, foi quando eu entrei na universidade. E eu fazia uma licenciatura, né? Então, eu tava sempre atuando com outras crianças, com outros jovens, né? E, então, já no primeiro ano da faculdade, isso foi muito, muito forte, assim, pra mim. Pô, eu tinha a possibilidade de ser professora. O que eu ia fazer de diferente pros alunos dos professores que eu tive, assim? Porque teve muitos professores que me marcaram completamente, mas teve outros que, assim, não estimulavam, né? Que eu me visse como um agente transformador, ou que eu achasse que o que eu faço importa, né? Você tava ali só seguindo o fluxo e vivendo as aulas vagas, enfim, né? E aí, no segundo ano da graduação, tem um ponto que é muito importante da minha trajetória, que eu participei das ocupações da Primavera Secundarista em 2016. Então, as universidades entraram em greve, o Paraná foi um dos estados no país que mais ocupou escolas, e eu fui ocupar escolas com secundaristas. Eu estava na universidade, mas a universidade era inserida num lugar que tinha muitas escolas no entorno, né? Tanto que a universidade que eu fiz, ela foi criada para formar mais professores para aquela região. Então, eu fui ajudar os jovens, 2 anos mais jovens que eu, a ocupar as escolas. A gente fez mutirão de aula. Aí eu já não comemorava mais aula vaga, né? Aí eu fui fazer mutirão de aula de redação. Eu mobilizei estudantes de licenciatura de toda a escola. Então, eu lembro que eu fui responsável por coordenar o cronograma de aulas de toda a cidade. Então, eu mandava estudantes de licenciatura da universidade para todas as escolas que estavam ocupadas para os alunos continuarem tendo aula. Porque um dos argumentos contra esse movimento era que os alunos não queriam ter aula, que os alunos eram vagabundos, nananã. E a gente ficou muito tempo ocupado, assim, uns 2 meses. E isso foi, pra mim, assim, um divisor de águas, assim, porque acompanhar o movimento secundarista, principalmente, é uma coisa que me dá muito gás, porque eu fico pensando assim, cara, se eu tivesse tido essa oportunidade de pensar sobre isso no ensino médio, onde eu estaria, sabe? Já sou super orgulhosa da minha trajetória hoje, tendo começado mais tarde na universidade, né? Fico pensando, assim, quanto é importante que essa educação seja, de fato, emancipatória, né? Que ela estimule a gente a se sentir alguém no mundo, né? Que a gente não chegue ali na escola e só vá fazendo conteúdo e fazendo a aula e seguindo, empurrando com a barriga sem perceber que ir para a escola é uma decisão política, sabe? Então é um pouco isso que marcou minha trajetória e me fez a pensar, né, sobre esse trabalho, sobre essa vocação. Que massa. Eu acho que passa um pouco, você falando disso, nunca ouvi falar. Isso é muito comum, né, quando a gente lida com jovens periféricos, isso, assim. Seja nos programas, né, como o JP, CPV, enfim, da UWB, seja em outros equipamentos, eles se deparam com informações que não deveriam ser inéditas, porque são direitos. Mas a gente vê que muitas vezes não chegam em determinados espaços, né? E aí, quando você vai adentrando outros espaços, a gente vai percebendo que seria o direito à informação, né? E o acesso não é só os espaços serem gratuitos. Porque os espaços serem gratuitos, ele é uma etapa do acesso, né? O acesso, ele passa pelo pertencimento, pelo direito à informação, que às vezes não chega, né? O John trabalhou com isso, né? Trabalhou com isso desde Tá na linha de frente, ele sabe do que ele tá falando. Desde esse processo aí de lidar com um grupo de estudos até agora. Como que chegou, ou em que momento chegou pro jovem John, que ainda é jovem, né? Adolescente John, talvez. Como que chegou isso e como você também pensou, assim como a Larissa, né? Nossa, que movimento bacana, que sentido isso aqui da educação, né? Eu
fazendo uma licenciatura, para mim isso aqui tá cheio de sentido. O John é jovem, né? A gente costuma dividir a faixa etária da juventude em jovem adolescente, de 15 a 18 anos, 18 a 24, 25, jovem, né? Ainda tô 25 a 29, jovem adulto. Então temos aqui um jovem e uma jovem adulta. Se você é jovem ainda. Tenho mais um ano aí pra me tornar um jovem adulto. Muito bom. Para mim, eu acho que esses acessos à informação, eles foram surgindo muito através da minha procura. Então, muitos deles, eu acho que o primeiro que foi a ETEC, que talvez tenha sido o mais importante, porque foi o primeiro que eu acessei fora da escola regular. Eu precisei buscar e aí lá quando você está buscando lá, você quer fazer um curso, alguma coisa técnica, alguma coisa de nível diferente do ensino médio regular, tem lá várias coisas que você tem que saber que você não sabe. Então, o nome dos cursos, por exemplo. Então, tinha lá logística. Eu me lembro que eu não fazia ideia do que era logística. Que é isso aqui? Eu achava que era para trabalhar com loja, com coisa assim. E não tem nada a ver. Não tem nada o nome do... Não tem? Aqui você descobriu agora. Como assim não faz sentido? Não tem a ver com Para lógica. você ser logista, né? Não é para ser logista. E várias outras nomenclaturas, palavras mesmo, que eu não tinha no meu repertório, que eu não conhecia. Né? E aí, uma dessas palavras que eu não conhecia era na verdade, a frase, né? Que era uma classe descentralizada. Uma classe descentralizada é um nome que parece um pouco estranho. À primeira vista, você não entende muito bem. Mas quando eu fui pesquisar e entender, eu descobri que nada mais era do que salas, né, de aula da ETEC, que aconteciam dentro de um outro equipamento público, que são os CELS. Então, os CELS estão dentro das comunidades, então são próximos da juventude. Diferente, porque muitas vezes a ETEC, ela pode, por mais que ela não esteja exatamente na área central, está ainda numa área, está na Zona Sul, mas não está exatamente lá no território, no fundão da Zona Sul. E aí, quem mora na Zona Sul ou na Zona Leste, que é bem grande, sabe que de você ir do extremo para qualquer lado é 1 hora, 1h30. O que para estudar à noite, muitas vezes, é muito complicado, porque tem que pegar ônibus, não é tão simples, né? Na época, eu acho que tinha uma questão da passagem também, que a passagem, acho que eu só conseguia pegar 2, e aí eu tinha para voltar para casa 2 ônibus, não era o suficiente. Então eu conheci essa modalidade de ensino técnico que acontece dentro dos CELS. E aí eu descobrindo e sabendo que tinha um CEL perto da minha casa, foi quando eu entrei. E aí, quando eu descobri que aquilo ali existia e eu me deparei com uma realidade completamente diferente do que eu vivia dentro da escola, eu me dediquei a ir atrás de outros jovens dentro de outras escolas públicas também da minha região para levar e falar, olha, vocês sabiam que tem ETEC aqui do lado? E aí tem um fenômeno muito interessante, né? Porque a falta de acesso à informação, ou essa informação que é uma política pública que não está chegando para os jovens, ela gera 2 problemas, né? Então, o primeiro é que a juventude, né? E sendo essa uma política pública pensada, obviamente, para todo mundo, mas pensando mais em juventude, né? A juventude, ela não tem acesso, então ela não se prepara, acaba perdendo uma grande oportunidade de formação ali. E, ao mesmo tempo, a unidade que está lá, da ETEC, ela tem uma demanda baixíssima. E quanto menos demanda, maior a probabilidade de cortar o curso. Então, são professores que perdem emprego, são muitas pessoas que acabam perdendo emprego ali também, porque simplesmente não tem gente se inscrevendo, né? E aí, dentro dessas minhas visitas, que eu ia conhecendo e levando a palavra da ETEC, né, Tudo bem? Bom. Tudo bem? Então, eu sou o Cheguei. John. Você Eu conhece? ia apresentar para vocês a ETEC. Então, quando eu ia nas salas de aula, né? E aí eu via aqueles jovens que, putz, até dá vontade de fazer, mas é muito difícil, não é para mim, não tem nada a ver comigo. Então, principalmente isso de é muito difícil, eu não consigo, é o que me pegava. Porque muitas vezes só de você se inscrever, você passava, porque a demanda era muito baixa. Você não precisava nem fazer a prova. E aí, quando eu trazia essa informação para eles, isso mudava. E aí eles conseguiam se imaginar lá dentro, trazia minha trajetória, de onde eu tinha vindo, aonde eu tinha estudado, né? Que é uma escola que ali no entorno todo mundo conhece. E aí eles começaram a, de fato, se inscrever e a gente começou a ter um grande aumento de inscrições, o que permaneceu durante um bom tempo, mesmo depois de eu sair, que eu me formei e tal, mas continuei com esse trabalho durante um bom tempo. Isso se repetiu para a FATEC e tudo mais. Mas para chegar até mim, o primeiro passo, de fato, teve que partir de mim. E aí é por isso que o meu trabalho, o meu objetivo é justamente fazer com que
as pessoas não precisam ter que chegar lá para dar o primeiro passo lá depois de muito tempo, porque não teve acesso à informação. Eu também, se eu tenho acesso, compartilhar com quem está comigo, com quem está próximo, e fazer com que isso se torne um exponencial, né? Para que um vai multiplicando para o outro, para o outro, para o outro. Isso se provou verdade ao longo aí dos últimos anos. Então, para mim é muito gratificante saber que os jovens acabam descobrindo essas coisas pelo boca a boca e que isso nasceu por uma coisinha pequenininha lá de mim. Então, esses pequenos mobilizadores também fazem toda a diferença. É muito bom ver o John falando dos desafios ali que ele teve. Então, puxando esse gancho ainda de desafios, eu queria perguntar para vocês, vocês que estão ali na linha de frente, são o time de linha de frente, qual o principal desafio que você olha e fala assim, poxa, o jovem tá com esse desafio que tá muito grande e a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso, assim. Vocês que são linha de frente têm essa diretriz para falar bem melhor do que a gente que tá aqui só escutando. A gente é jovem que tá participando, os professores estão na escola. Vocês estão ali, estão lutando por eles. Então, para vocês, assim, qual é o maior desafio? Posso começar? Só isso. Eu só precisava desse gancho. Tranquilo. Então, uma pergunta simples. Super básica. Acho que entre todos, entre tantos, eu sempre destaco que é a relação educação e trabalho mesmo, né? Não tem como fugir disso, porque é a porta de entrada para drogas mais pesadas da vida adulta. Não, brincadeira. Mas é porque essa relação, né, entre educação e trabalho, principalmente no pós-pandemia, né? Que ela começou a ser ainda mais atravessada pelas questões tecnológicas, ela é uma coisa que impacta a vida do jovem, assim, completamente. Ela define realmente o futuro, né? Dessas pessoas e o que vai ser da trajetória daquela pessoa, se ela tem ou não acesso a uma educação de qualidade ou se ela ingressa ou não num mercado de trabalho qualificado que promove relações decentes de trabalho, né? E aí, pós-pandemia, a gente tem essas relações de educação e trabalho ainda mais atravessadas pela questão do tecnológico, do digital e como isso tem moldado as nossas relações com o mundo, né? O modo como a gente se relaciona entre as pessoas, o modo como a gente vê o mercado de trabalho e etc, né? E aí, acho que quando a gente pega primeiramente a questão da educação, o principal problema é a evasão escolar. Você mesmo trouxe alguns dados, né? São várias as pesquisas que mostram os níveis de evasão escolar ao longo da trajetória escolar. Então, você vai ter níveis de evasão desde a educação infantil, conforme você vai pegando os recortes de juventude, né? Mas olhando principalmente para o recorte de jovens, a gente está falando da evasão do ensino médio e da evasão do ensino superior, né? E quando a gente olha para as múltiplas juventudes que a gente tem no Brasil, o principal motivo o principal motivo que motiva, né, a evasão escolar é a necessidade de trabalhar. Então, você sai da escola, você larga a universidade porque você precisa trabalhar para compor a renda da sua família, porque você precisa se sustentar, ou mesmo porque você vê mais sentido em fazer dinheiro, em construir a sua vida profissional, descolando ela da sua vida acadêmica, da sua trajetória escolar, né? Então, a evasão escolar é um problema muito complexo que atinge a juventude em diferentes níveis de escolaridade e que é, assim, a ponta do iceberg, assim, porque a evasão escolar ela pode esconder a necessidade de trabalho, ela pode esconder a violência de gênero dentro de casa. Então, as meninas evadem porque elas podem estar sofrendo violência de gênero em casa, porque elas podem ter engravidado, porque, enfim, porque elas podem ser responsáveis pelos cuidados de casa. Então, a evasão escolar, ela esconde também a violência de identidade de gênero e sexualidade quando um jovem LGBT é expulso de casa, não tem mais condição de se manter ali na escola. Então, a evasão escolar ela é a ponta de um iceberg de vários problemas. E ela resulta em novos problemas, né? Porque se a gente tem os jovens sempre foram uma faixa etária muito vulnerável às mudanças do mercado de trabalho, né? São a faixa etária que tem mais gente para contratar e a contratar a baixos salários, né? São os jovens que enfrentam os contratos temporários, que vão fazer os estágios de 3, 4, 5 meses e depois são demitidos, porque aí é barato para as empresas fazerem isso. Então, os jovens sempre foram muito vulneráveis a essas mudanças do mercado de trabalho.
né? Quando eles não entram na escola, quando eles não terminam o processo de formação tradicional, né, da educação formal, eles ficam ainda mais vulneráveis. Porque quais empregos sobram para os jovens que não têm escolaridade, né? E acho que um ponto que é bem importante da gente conversar, porque é um desafio atual, né, que a gente ainda está começando a discutir, entender como é que a gente vai enfrentar esse desafio, é que para além dessa evasão escolar pela necessidade, hoje essa evasão ela é acompanhada de um outro fator, que é a difusão de um discurso de que a educação formal ela não é mais tão necessária para você fazer dinheiro, né? Sim. Então, um discurso que incentiva jovens a sair da escola, porque seria mais fácil você empreender, ou você começar a ser influencer, ou outros tipos de trabalho que seriam mais rápidos e mais fáceis de fazer dinheiro, né? E que incentiva jovens a deixar tanto o ensino formal ali no ensino médio, quanto a não fazer o ensino superior. Sim. Esse é um discurso muito problemático, porque para as classes mais vulnerabilizadas, a escolaridade sempre foi uma forma de conseguir alguns acessos a direitos básicos, né? Sim. Quando um jovem de classe empobrecida deixa a universidade ou não termina o ensino médio, ele está selando praticamente uma trajetória de pobreza para ele e para suas próximas gerações. Porque esse é o problema, né? Eu, por exemplo, eu sou o ponto de curvatura da minha família. Provavelmente os meus filhos vão ter outras condições financeiras que eu tive quando os meus pais me tiveram, né? Então, quando o jovem cai nesse discurso e não termina o ensino médio, não faz a faculdade, etc., porque ele acha que vai ser mais fácil ele começar já a trabalhar, a fazer o corre, a procurar um emprego que devolva rápido, às vezes por necessidade, mas às vezes por identificação, né? Isso provoca, tipo, é pouco tempo que vai precisar para ele perceber que ele vai estar preso naquele ciclo de pobreza, né? E de acesso a subemprego, a empregos com poucos direitos trabalhistas, né? Empregos informais. Isso quando a gente não está falando da juventude negra e periférica que vai para o mercado do crime, né? Que tá sendo rendida por esse mercado do crime, que também é uma forma de ver um enriquecimento fácil, né? Uma melhora de vida naquele cenário. Então, acho que os desafios estão sempre ligados à educação, ao trabalho e agora como a tecnologia vem atravessando isso, assim, né? Porque, além disso, tem o fato de que a digitalização das empresas, que é uma outra questão que envolve o mercado de trabalho, está diminuindo o número de primeiros empregos que as juventudes mais empobrecidas geralmente eram a porta de entrada dessas juventudes no mercado de trabalho. Caixa de supermercado, etc. Não que esses empregos sejam suficientes, mas eles eram o primeiro emprego desses jovens, né? Se você diminui a necessidade de caixa de mercado por causa da digitalização das empresas, quem são os jovens que vão ficar desempregados? E se eles não estiverem fazendo faculdade, se eles não estiverem estudando, qual vai ser a perspectiva de futuro que essas juventudes vão ter, né? Sim. Exatamente. John quer falar só sobre isso, sobre o desafio. Desafios. Muito bom ouvir a Larissa, né? Porque ela fez todo um caminho aí social. Sim. E também que esse termo, isso eu achei muito bom, assim, várias coisas, mas que o termo evasão escolar esconde muitas violências aí, ele não explica tudo, né? Exatamente. Exato. E é extremamente amplo, né? A gente, no Juventudes Potentes, lançou uma pesquisa falando de injustiças estruturais, né? E aí a gente aborda em algum momento ali, uma das perguntas que a gente traz é justamente sobre a evasão escolar e as razões que levam a isso, né? Então, tem um dos dados que a gente identificou ali que são bastante alarmantes, né? É que justamente 70% dos jovens acabam evadindo ou já pensaram em evadir porque foram desacreditados dentro de casa que a educação era algo que, de fato, era valioso. Então, existem vários contextos familiares em que a educação ela não é valorizada. Então, é melhor que você vá trabalhar, vá entregar panfleto na rua, vai fazer alguma coisa para gerar dinheiro para dentro de casa do que você está estudando e aí você não está gerando dinheiro, não está gerando dinheiro suficiente para aquele contexto que está sendo trazido. Então, isso é um dos fatores, dentre vários outros. Né? E aí a gente... isso resulta em muitos desdobramentos, mas um dos que mais me chamou a atenção recentemente, e aí trazendo inclusive experiências de outros lugares, né, de outros países, tanto aqui da América Latina quanto lá da África e Ásia, que é justamente a questão dos jovens com a relação da saúde mental.
Então, isso desdobra em muitas outras coisas, isso vai desencadeando uma série de outros problemas, e aí a gente está falando de problema de saúde, a gente está falando de saúde pública, de muitas outras coisas, né? Então, de fato, são problemas que vão desencadeando outros problemas e cada vez crescendo mais. Eu acho que um ponto que eu queria trazer também de valorização é justamente as organizações que trabalham para apoiar e tá aí tentando mitigar esse problema. Então, esse problema mesmo da digitalização das empresas e tudo mais, muitas ONGs, elas acabam oferecendo os cursos para os jovens, para que eles se preparem, para que eles tenham ali uma oportunidade diante dessa nova realidade, né? Desse novo contexto. Então, isso também acho que é importante da gente valorizar o papel dessas organizações. Então, dentro do Juventudes Potentes, a gente tem ali um trabalho também não só de apoiar essas organizações, como de trazer para as que são menores, né? Porque tem muita instituição que tem um porte muito menor, mas que tem capacidade de trabalhar temas e disciplinas com muita qualidade. Justamente esses temas do tipo, olha, tem tecnologia que pode ser trabalhada, mas para chegar lá na programação, ele tem que entender um monte de outra coisa antes. E trazer essa conscientização para as organizações é importante. Porque antes dele chegar lá na lógica, ele aprender Python, etc., ele tem que saber fazer conta de mais, conta de menos, que muitas vezes ele não teve acesso lá na escola. Cara, acho que assim, que episódio que aula maravilhoso, que aula. Pega essa aula. A gente mergulhou muito nos desafios, assim, e de visões diferentes, né? Larissa e o Jonathan, eles trazem visões diferentes, mas o principal ponto que eu queria tocar foi na força transformadora, a força da educação, que é o que o pessoal está trazendo hoje aqui. Então, assim, um agradecimento especial muito à Larissa, que trouxe a valorização ali do estudo. Gente, tem que estudar. E principalmente ao Jonathan também, por tem portas. Vocês têm ONGs, vocês têm... Alguém vai valorizar. Alguém vai valorizar essa educação de vocês. Então, assim, um agradecimento enorme, assim, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, galera. Eu acho que de quem está ouvindo a gente também fica com esse relato da Larissa e do John, assim, por experiência de vida, de trazer a transformação da educação na vida deles. Então, assim, tem muitos discursos rolando, mas houve aqui esse episódio que a gente está trazendo também. Sim. Uma defesa da educação, e não uma defesa da educação descontextualizada, uma defesa por meio de histórias de vida, né? Eles estão aqui, são jovens que tiveram a vida transformada por esse caminho e também estão transformando vidas, né? Na ponta, porque não é só educação, é uma palavra genérica, gente. É educação enquanto troca de saberes de seres humanos, sabe? Compartilhamento de saberes. E a gente se desenvolveu com tecnologias ancestrais em roda, com troca de saberes, né? A humanidade está aqui por conta disso. Então, isso não é pouco, isso não pode ser deixado para trás. Então, muito grato, Larissa e John. E vocês que estão ouvindo aí, aproveitem. Demais, ou estão vendo também, aproveitem demais esse episódio, que foi dois relatos muito importantes e impactantes pra gente. Muito bom. E assim a gente encerra mais um episódio aqui do Papo de Trampo. Hoje essa troca ela foi muito importante. E já puxando um gancho, a gente tem muitos episódios rolando aí, principalmente esse último ponto de tecnologia. Fiquem ligados nos próximos episódios. Papo de Trampo.